Namastê, sou o mestre Alec Hoffer, você está no canal Shintoísmo Cristão e nós vamos hoje continuar a mensagem Paulo, Mestre dos Gentios. Essa é a segunda parte da mensagem, ela vai ter um subtítulo. Paulo, Mestre dos Gentios, o Anticristo. Vamos falar sobre o Anticristo. Tem muita bobagem. Aliás, o que é que um embromólogo fala que não é bobagem, né? Tem muita bobagem acerca desta figura, o Anticristo. E eu quero hoje explicar a vocês que têm nos acompanhado no nosso canal no YouTube, quem é o Anticristo, o que é o Anticristo e principalmente o que será, o que haverá de ser o Anticristo. Primeira coisa a dizer é que o Anticristo não aparece no livro do Apocalipse. Esta palavra, Anticristo, não aparece no livro do Apocalipse. Ela aparece nas epístolas de João, tanto na primeira como na segunda epístola de João. As figuras que aparecem no Apocalipse são a primeira besta e a segunda besta. Nenhuma delas é chamada de Anticristo. Mais tarde, a segunda besta, lá do Apocalipse capítulo 13, é chamada de um falso profeta. Como eu disse outro dia, eu não vou entrar no mérito do Apocalipse, porque para isso a gente teria que gravar uma série. E gravaremos uma série de mensagens sobre o Apocalipse em breve. Mas a igreja pouco sabe sobre o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse demorou muito a fazer parte do cânon da Bíblia. Ele foi rejeitado por muitos cristãos e mesmo depois de se tornar parte do cânon, durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero considerava ele como um livro que não deveria fazer parte das Escrituras Sagradas. Então o Apocalipse é uma espécie de constrangimento para a igreja, porque a igreja não sabe lidar com ele, não sabe o que fazer com ele, não sabe se esconde, e aí o carregou de ideias e doutrinas ridículas e absurdas. Para você ter uma ideia do desconhecimento acerca do Apocalipse, eu vou dar apenas um exemplo. Meu assunto hoje não é o Apocalipse. Não vamos discorrer sobre ele, mas apenas para que você perceba como que as pessoas não entendem o Apocalipse. No capítulo 11 do livro do Apocalipse, no último versículo do capítulo 11, diz que abriu-se o santuário de Deus no céu. E houveram vozes, trovões e relâmpagos. No capítulo 12, no verso 1 do capítulo 12, é dito que foi visto um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida com o sol. Então, a leitura, o Apocalipse não tem imagens, né? Mas você já deve ter visto muitas ilustrações inspiradas no livro do Apocalipse na internet. Se você já viu aqueles livros chatos das Testemunhas de Jeová, né? Aqueles livros cansativos, com aquelas pessoas sorridentes no paraíso e tal, você já viu alguma ilustração sobre o livro do Apocalipse. Os adventistas adoram fazer ilustrações sobre o livro do Apocalipse. Então, que imagem você tem? Quando esse templo se abre no céu, você pensa que é o templo de Deus, de Israel. Porque é assim que se retratam. Anjos vestidos com roupas sacerdotais, né? Os anjos são retratados assim. O templo é assim retratado. Mas não tem nada a ver. Esse templo que se abre no céu é o sol. Esse é o templo de Deus. Esse é o sol. Tanto que o capítulo seguinte mostra que abriu o templo, a Arca da Aliança foi vista lá dentro, ou seja, o receptáculo do pacto. Não é porque ele usa a linguagem do Antigo Testamento, porque trata-se de um judeu cristão escrevendo, não é porque ele usa a linguagem do Antigo Testamento que eu devo tornar os símbolos do Apocalipse literais. Então aparece a arca, eu penso na arca, a arca está no céu. Como que a arca foi parar no céu? Essa arca é a própria mulher, porque aparece a arca, mas no capítulo 12, no verso 1, aparece a mulher vestida com o sol. Ela está vestida com o sol porque se abriu o templo e João, o vidente João, que não é o mesmo João das epístolas, ele está vendo a mulher dentro do sol. Mais tarde, mais adiante no livro do Apocalipse, deste mesmo santuário saem anjos com as taças da ira de Deus. Essas taças da ira de Deus não são... É só você pensar, como é que pode haver uma taça com ira? Você já encheu um copo de raiva? Como que enche um copo com raiva? É óbvio que a taça é simbólica, que a ira é simbólica. Estes anjos saem do sol
trazendo taças da ira, mas esta ira de Deus vem para purificar a terra. O livro do Apocalipse não é um livro do fim do mundo. O livro do Apocalipse descreve a transformação alquímica dos elementos do mundo e do nosso sistema solar. Só daí já deu uma fogueira boa, né? Eu estou falando de alquimia na Bíblia, estou falando de outros planetas. Então, o livro do Apocalipse tem toda essa amplitude, mas falaremos disso outro dia. Na verdade, o nosso assunto é o anticristo, Paulo, apóstolo dos gentios, ou mestre dos gentios, e eu quis dizer que no Apocalipse o termo anticristo não aparece. Ele aparece na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 22. Eu vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de tradição católica, a Bíblia de Jerusalém, porque ela tem, e até mesmo por embromólogos evangélicos, ela é considerada, e protestantes, né, ela é considerada uma das melhores traduções. Diz assim, verso 22. Quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que confessa o Filho também possui o Pai. Aí parece, porque quando você lê isso, você já tem uma porção de doutrinas enfiadas dentro da sua cabeça. E parece que você entendeu o que eu li. O anticristo nega o Filho, porque ele é inimigo do Filho, né? E quem negar o Filho não vai ter o Pai. Parece muito simples, mas não é. Eu devo lembrar a você que Paulo falou justamente com Pedro, Tiago e João. Ele fala isso na sua carta aos Gálatas. Expôs a eles o Evangelho. Agora, qual a opinião de Pedro sobre o Evangelho que Paulo havia recebido? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Pedro chama Paulo de amado irmão. Ele chama, mas ele diz que Paulo escreveu coisas difíceis de compreender. Quer dizer, Pedro não entendeu o que Paulo escreveu. Mas ele leu as epístolas de Paulo. As epístolas de Judas, João, Tiago e Pedro foram escritas todas elas após as epístolas de Paulo. Paulo é o primeiro autor do Novo Testamento, o primeiro escritor. Os evangelhos e Atos dos Apóstolos também foram escritos depois das epístolas de Paulo. Este anticristo a quem João se refere aqui é Paulo. É Paulo. A palavra, esse prefixo, esse anti, para nós é muito claro, né? Anti é que se opõe. Mas no grego ele tem dois sentidos. Ele tanto é o que se opõe, como aquele que fica no lugar de, o que substitui. Por exemplo, a partir de João, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus começa a prometer um consolador, ou um fortificador, um ajudador, que ficará no lugar dele. Eu posso dizer que este ajudador é um anticristo. É o que fica no lugar de Cristo. Quando ele diz, veja o que João diz, o mentiroso é o que nega que Jesus é o Cristo. Aí nós pensamos, ele nega que Jesus é o Cristo, ou seja, ele nega que Jesus é o ungido. Não é. Não é isso que está sendo escrito aqui. Este termo Cristo significa o ungido. Paulo, quando se refere a Cristo, não diz Jesus Cristo. Paulo sempre usa o termo Cristo, Jesus. Que diferença faz? Faz muita. Ele coloca o título messiânico à frente do homem Jesus, ou seja, Cristo é mais importante do que Jesus. Jesus foi o Cristo. Jesus, homem, foi o Cristo. Quem ressuscitará, quem voltará à terra é o Cristo, não Jesus. Por isso que Jesus disse aos discípulos no Evangelho de João, vocês não me verão mais. Então, se Jesus era negro, japonês, loiro, com a cara magricela, nós não o veremos mais.
O Cristo volta, não Jesus. Porque Cristo, que significa ungido, é um título que cabe a muitos. No Antigo Testamento houveram muitos Cristos. Davi foi ungido e recebeu o Espírito do Antigo Testamento. Ou seja, foi ungido, virou Cristo. Os profetas, os sacerdotes, a unção, o derramar do óleo na cabeça, tornava alguém ungido. Ungido significa Cristo. Então, Cristo Jesus, ou seja, aquele que tem a unção verdadeira, e eu falarei dessa unção verdadeira muito em breve, se preparem, quem avisa amigo é, hein? Vamos fazer uma série de mensagens gravadas sobre Jesus e Maria Madalena. E aí você vai entender quando, como e por que Jesus se tornou o Cristo. Com uma unção diferente, não é a unção do Antigo Testamento. Então ele diz que Jesus é o Cristo. Agora, para os apóstolos, o ser Cristo vem depois de Jesus. E é disso que ele está falando. Ele está falando de alguém que nega que Jesus é o Cristo. Ah, mas Paulo nega que Jesus é o Cristo? Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, Paulo se refere sempre à ressurreição do Cristo. A parousia quer dizer manifestação gloriosa, não é só vinda. Do Cristo. Ele fala que Cristo ressuscitou dos mortos. Ele, inclusive, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, falando sobre o Cristo, se você ler o texto todo, você vai ver que ele não menciona o nome de Jesus. Ele só fala do Cristo. Ele diz, assim também está escrito, o primeiro homem foi feito em alma vivente, o primeiro Adão, o primeiro homem Adão. O último Adão em espírito vivificante. Então, Paulo diz que este Cristo é um espírito. Este espírito do Cristo esteve em Jesus. Ele esteve em Jesus. Ele não está mais em Jesus. Ele estará um dia em outro. Isso foi o que Jesus disse aos seus apóstolos e disse que eles não eram capazes de compreender. Ele ainda disse, eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não suportariam. Toda a epístola de João é escrita para combater o pensamento desse homem. Se você ler todo o capítulo de 1 João capítulo 2, você vai ver que ele menciona que esses anticristos, ou seja, esses que querem ficar no lugar de Jesus, eles eram dos nossos, eram do nosso meio, mas não são mais. Quer dizer, eram cristãos, mas não são mais cristãos do ponto de vista de João. Então João pensa assim, qual é o pensamento de João? Jesus é o Cristo. Não o Cristo esteve em Jesus. Então todo mundo que disser que o Cristo esteve em Jesus é inimigo de Cristo. Está tentando usurpar o lugar de Cristo e não tem o Pai. Este é o pensamento de João. Devo lembrar a vocês que Paulo, escrevendo em Gálatas, disse que conversou com os 3 apóstolos, não 12, 3, e disse assim, olha, eles não me acrescentaram nada. Não acrescentaram nada à minha vida. É mais ou menos como você ligar num programa evangélico. O que ele vai acrescentar, se você vê um programa da Universal, da Plenitude, da Igreja da Graça, o que ele vai te acrescentar é raiva e burrice. Se você for uma pessoa que pensa raiva. Se você for mais um da manada, você só vai ficar mais burro. No capítulo 4 de 1 João, ele fala abertamente sobre isso. Versículo 2 do capítulo 4. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Esse Jesus Cristo vir na carne não é uma referência ao nascimento de Jesus. Voltamos a 1 Coríntios capítulo 15. Paulo, no capítulo 15, está falando de ressurreição dos mortos. E defendendo a ressurreição de Cristo. Observação rápida. Se você ler as epístolas dos apóstolos, eles não tratam da ressurreição. Porque na cabeça deles a ressurreição era nada mais nada menos que um cadáver levantando. Um morto que estava morto e levantou. Se fosse assim, a ressurreição de Jesus não teria singularidade nenhuma. Porque Lázaro ressuscitou antes dele. Porque segundo o Evangelho de Mateus, muitos mortos ressuscitaram quando Jesus foi crucificado. Paulo, ao contrário, diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Quer dizer, Jesus ressuscita com este ser espiritual. Aliás, que o Cristo é a ressurreição deste ser espiritual. Quando ele diz que Jesus Cristo veio na carne, ele não está falando do nascimento. Ele está falando da ressurreição. Ou seja, qualquer que nega que Jesus ressuscitou na carne, ele não é de Deus. Porque ele diz, quem confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Aí depois ele diz, e todo espírito que não confessa Jesus, no verso 3. Segura aí que eu volto no verso 3 daqui a pouco.
E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. De novo, o anticristo. Esse versículo 3, todo espírito que não confessa Jesus, não é, o que é confessar Jesus? Aí você vê cenários ridículos. Gente que diz que está endemoniada numa igreja que não consegue falar o nome de Jesus. Ah, vá, que besteira, né? Que bobagem, que mentira. Agora, uma das variantes textuais o que é? Nós temos inúmeros manuscritos do Novo Testamento. Muitos. E eles têm muitas variantes textuais, ou seja, um texto está escrito uma coisa, no outro está escrito uma outra coisa. Quando o tradutor apanha a Bíblia para fazer uma tradução para o português, para o inglês, para o japonês, para qualquer língua, ele faz uma escolha. Isso é a embromologia, entendeu? Ele faz uma escolha de que textos ele vai usar na sua tradução. Aí o que vai mover a escolha? Interesses econômicos, opiniões teológicas, preconceitos teológicos é o que vai levar a esta ou aquela tradução. Por isso que quando você... Na internet tem vários artigos assim. Evangélicos principalmente evangélicos, né, que criticam muito a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Ela tem problemas? Tem. Mas é uma das melhores traduções da Bíblia que nós temos em língua portuguesa. Ela tem problemas como a tradução João Ferreira de Almeida também tem. Tanto que esta Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, ela pode ser comparada à tradução do Novo Mundo. Os evangélicos e embromólogos dizem que é uma das melhores traduções, Bíblia de Jerusalém. Na comparação com a tradução do Novo Mundo, muitos textos são similares. Se essa é uma das melhores, por que a tradução do Novo Mundo é quase que uma heresia? É quase um demônio, em forma de livro. Faz o menor sentido. Então, uma das variantes textuais de 1 João, capítulo 4, versículo 3, diz... Não o espírito que não confessa Jesus, diz o espírito que separa ou quebra Jesus. Como assim separa e quebra? Como assim separa e quebra? Divide a natureza ou divide a manifestação de Jesus. Separa Jesus tanto da sua carne como da sua primeira vinda. Isto é uma fala direta ao apóstolo Paulo. Vou ler para vocês Romanos capítulo 7. Agora eu vou ler na tradução João Ferreira de Almeida. Romanos capítulo 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos. Veja o que ele está dizendo. Não disse o corpo de Jesus, disse o corpo de Cristo, ou seja, a morte de Jesus, enquanto Cristo estava nele, é aquela morte que redimiu as pessoas da lei. Mas este projeto divino só se consuma quando o Cristo manifestar-se em outro. É por isso que lá em 1 Coríntios, Paulo coloca uma ordem nos acontecimentos. Ele diz, Cristo ressuscita primeiro, essa ressurreição de Cristo é uma manifestação de Cristo em nova carne. Porque não adianta... você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Acredito. Tem foto, tem vídeo? Não tenho. Que diferença faz do que não acredita? Nenhuma. Porque, afinal de contas, historicamente, a igreja cristã foi opressora, homofóbica, xenofóbica, violenta. Acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos fez que diferença para a igreja? Em todas as suas expressões. Católica, evangélica, ortodoxa, protestante. Que diferença fez? Não fez deles pessoas melhores. Então essa ressurreição de Cristo, ela é algo que está separado no tempo daquele acontecimento há 2000 anos. O que Paulo viu, o que mesmo os apóstolos viram, foi a ressurreição de Cristo, mas que se manifestaria naquilo que Paulo chama de o dia de Cristo. Não o dia de Jesus, o dia de Cristo. Você, embromólogo, que está aí com o ventre queimando de raiva do que eu estou falando, lembre-se que você não estuda Jesuslogia, né, quando vai para o seminário. Você estuda Cristologia. Cristologia. Então você que não estuda, se você não estuda Jesuslogia, você estuda Cristologia, o Cristo é o Deus que estava em Jesus. Ah, porque o herege disse isso que você está dizendo. O termo heresia, ele é muito amplo, né? Porque
heresia no pensamento de Paulo e na etimologia original da palavra quer dizer quebrar, romper. Você, na sua igreja, já colocou alguém no banco porque pecou? Tirou o cargo de alguém que era importante na igreja porque, sei lá, a menina e o namorado transaram e você pôs eles no banco? Disciplina. Assembleia de Deus adora disciplina. Você separou pessoas. E igreja que não aceita segundo casamento? O cara chegou na tua igreja, eu conheço igrejas, um monte de igrejas que isso acontece. A pessoa chega lá, casada, mas é o segundo casamento, né? Casou, separou e casou de novo. A igreja vai dizendo que está ensinando o evangelho até aquele casamento acabar. Separou o casal. Chegou um casal gay na tua igreja. Ele fica lá, você deixa ele lá, de boa. Você não vai dizer que é pecado, você não vai dizer que ele está cometendo uma abominação. Separou, isto é heresia. Este é o sentido da palavra heresia. Tem nada a ver com ensinamentos divergentes. Então não importa que hereges, na linguagem imbromológica, falaram que o Cristo desceu sobre Jesus. Essa é a verdade. A ressurreição do Cristo será o ressurgimento num homem, num ser humano de carne e osso. Por isso que o Apocalipse diz que todo olho verá. Se Jesus voltar nas nuvens do céu, como a embriomologia ensina, Goku, né? Está em cima da nuvem, chegando. Se ele voltar em forma de Goku, se ele chegar no Brasil, quem está no Canadá não vê. Como é que todo olho verá? Ou verá na TV? Não, mas vocês dizem que vai ser um abrir e fechar de olhos. Então não tem como ninguém gravar isso. Correto? Ou não? Estou falando besteira. É que vocês que não conhecem suas doutrinas. Então, quando o João fala de alguém que quebra Jesus, ele está dizendo alguém que separa as manifestações. E essa é toda a linguagem de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Daqui a pouco eu vou voltar à ordem, que eu até esqueci disso. Primeiro Cristo ressuscita, aí Cristo ressuscita os que são seus. Esses que são de Cristo, eles estarão vivos em novos corpos de carne. Estou falando, sim, de reencarnação. Eles estarão vivos em novos corpos de carne para serem tomados e transformados por Cristo na sua segunda vinda. Você lembra, já deve ter ouvido essa história, né? Jesus está discutindo com os fariseus, aí ele fala assim, se a rainha, a princesa de Tiro, a rainha de Sabá, tivesse viva, agora ela condenaria vocês, porque ela veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão e eu sou maior que Salomão. Mas Jesus não fala só isso. Ele diz assim, naquele dia ela se levantará e condenará esta geração. Ele fala de Sodoma e Gomorra. Ele diz, naquele dia Sodoma e Gomorra se levantará para condenar esta geração. Jesus está apontando àqueles que o estão ouvindo e que não acreditam nele e dizendo que vai chegar um dia, aquele dia é o dia de Cristo. Os que morreram em Sodoma e Gomorra, rainha de Tiro, os fariseus que negaram Jesus, todos estarão encarnados de novo. Esse é o dia do julgamento. E quando o Cristo descer outra vez sobre um homem, que para muitos será o anticristo, de certa forma será, porque anti quer dizer no lugar de, né? Observe que os fariseus e judeus tinham escrituras do Antigo Testamento, mas eles não viram nem souberam do nascimento de Jesus. Eles nem sabiam, e o negaram, e o rejeitaram, e eram os especialistas em Bíblia. Então os embromólogos vão ser os primeiros a apontar o dedão na Bíblia e dizer, não, este é o demônio, ele é o filho do demônio, assim como João fez com o apóstolo Paulo. Porque na cabeça dele, ele quebrava Jesus. E quebrava. Jesus, o Cristo, morreu e tomou pessoas, os que são seus. Na sua segunda vinda, ele ressuscita essas pessoas e a partir delas edificará um reino que não terá fim. Destruirá todo o império, potestade e força, que é o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15. João escreve sua epístola contra Paulo. Se você continuar a leitura do capítulo 4, ele vai dizer, João fala no versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Ele está falando de Paulo, porque Paulo conta que viu Jesus. O próprio livro de Atos diz que Paulo viu a Cristo ressuscitado. Esse é o combate dos apóstolos. Um combate que terminou com a vitória destes 12 e a propagação do evangelho deles pelo mundo. E o evangelho deles nos deu
uma igreja sem Cristo. Ela pode ter até Jesus pendurado numa cruz, né? Ou até no pescoço as pessoas carregam esse Jesus morto. Mas ela não tem o Cristo. Não tem o Cristo. A ressurreição de Cristo é a ressurreição desse Espírito divino. E esse Espírito divino não esteve apenas em Jesus. Ele esteve em Shakyamuni, o Buda, chamado Buda. Ele esteve em Krishna, na Índia. Ele esteve em vários lugares da Terra, em vários pontos do planeta, sempre chamando os homens ao conhecimento, que é o que Paulo diz. Em Cristo habita corporalmente, ou seja, a plenitude da divindade. Quando ele está no corpo, o pleno Deus está na Terra. Quando não está, a plenitude da divindade não está presente. É por isso que ele fala a Timóteo que não há mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Aí sim ele fala Jesus Cristo, homem, ou seja, Jesus humano, Jesus quando está encarnado, Jesus, o Cristo encarnado. Sem esse Cristo encarnado, não há mediação, não há contato com o divino. Paulo também diz que em Cristo habita a plenitude da ciência. Quer dizer, os cristãos não deveriam ser pessoas burras. Os cristãos não deveriam ser pessoas que estão discutindo que o homem nasceu, a humanidade toda nasceu de Adão e Eva. Que vergonha! Você deveria ter vergonha disso. Os cristãos não deveriam estar discutindo que a Terra tem 6.000 anos. Isso é uma estupidez. O cristianismo não deveria ser inimigo da ciência. Porque a ciência que o cientista encontra, ele encontra em Cristo. E a verdade espiritual que os místicos e religiosos encontram, eles encontram em Cristo. Toda a verdade é Cristo, toda a verdade vem de Cristo. Quando Jesus diz, porque o Cristo está nele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é toda a verdade, ele não especifica uma verdade. A verdade da igreja cristã, a verdade do religioso, ele é a verdade, não Jesus. O Cristo nele, que fala nele, e é este Cristo que fala nele. Por isso que Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, quer dizer, o Pai está nele. Outra acusação de João aqui, que quem nega o Filho não tem o Pai, porque ele achava, quando Paulo estava falando, que como Paulo ensinava que o Pai estava em Cristo, e esse era o ensinamento de Jesus, o Pai estava nele, esse Cristo é o Pai, é o seu e o meu Pai. Ele pensava que isso era a mesma coisa de dizer que Jesus e o Pai eram o mesmo. Não, eles não eram o mesmo. Por isso que Jesus diz eu e o Pai, ou seja, eu, Jesus, o homem Jesus, e o Pai que está em mim, somos um. São dois que se tornam um. Mas quem falava em Jesus era o Pai, era o Cristo, era o Espírito que criou, que deu vida a todos os homens e mulheres na Terra. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse evangelho ficou oculto. Esse evangelho foi escondido, esse evangelho foi combatido, amaldiçoado, condenado. Veja que o próprio Pedro diz que não entende o que Paulo escreve. E um monte de gente vai nem querer ouvir o que eu estou falando, porque não é assim, porque o meu pastor fala que está na mesma categoria de Pedro. Seu pastor, que é descendente de Pedro, Tiago e João, descendente espiritual deles, também não vai entender o que eu estou falando. Não vai entender a epístola de Paulo. Não vai entender. E essa ignorância é uma ignorância que não é só cristã, não. Tem um monte de budistas lavando a estátua de Shakyamuni, dando banho na estátua de Shakyamuni. Porque não entendem que Shakyamuni foi o portador do Buda, não o Buda. Os Hare Krishnas dão banho na estátua de Krishna. Porque não entendem, porque não têm olhos espirituais para ver, nem ouvidos espirituais para ouvir, estão cegos com as doutrinas enganadoras dos líderes. Estou falando agora com os Hare Krishnas, gente dedicada, bonita, que poderia fazer tanto pelo mundo, que está aí para lá e para cá vendendo livrinho, mudando de nome, com roupa malucada. O cara nasceu no Brasil vestindo roupa indiana. Não é nem porque é estiloso, é só porque a religião manda. Krishna foi o portador do Cristo, do Verbo de Deus. O corpo de Krishna portou este Verbo de Deus. Este Espírito que Jesus na cruz entrega novamente ao Pai, para que agora seja enviado de novo. Mas para João, esse Espírito é o Espírito do erro. É o Espírito da mentira.
porque eles se consideravam donos da mensagem de Jesus. Não cai nessa. Não cai nessa. Ninguém é dono da verdade de Jesus. Quando o Cristo se manifestar, se você tiver na conversa dos embromólogos, você vai chamar ele de demônio. Vai entrar no grupinho dos fariseus. Deixa eu mostrar aqui. João fala lá que Paulo... que o anticristo já estava na terra. Vamos ver as palavras de Paulo sobre um assunto similar. 2 Tessalonicenses, eu vou terminar com isso, tá? Porque você pode agora estar pensando. Mas na igreja fulano de tal acontece tanto milagre. Primeiro, você não sabe se é milagre. Né? Você está lá, você conhece a pessoa? Só porque apareceu na TV é verdade. Né? Mas não tem verdade maior que Big Brother, né? Não é verdade? Acorda, não é porque está falando na TV, não é porque o cara está vendendo milagre que é milagre mesmo. Não duvide da maldade das pessoas. Da falta de escrúpulos das pessoas. Bom, mas em 2 Tessalonicenses capítulo 2, supondo que sejam milagres mesmo, olha o que Paulo fala. Paulo está falando do homem da iniquidade. Iniquidade é a quebra da lei. Então é assim, para você saber quem é o homem da iniquidade, você vai ouvir ele dizer assim, eu peco e sou perdoado. Nós somos pecadores perdoados. Isso é o homem da iniquidade. Porque ele está dizendo que está debaixo da lei, que faz o que você faz. Por exemplo, para evangélicos e católicos, a homossexualidade é uma abominação. Aí o rapaz é gay, mas ele está na igreja. A menina é lésbica, mas está na igreja. Aí ela está lá, resistindo à tentação. Aí um dia ela cai. Transa com a menina, ou o cara transa com o cara. Aí ele vai lá, pede perdão, toma ceia, tá limpo. Não vai ser condenado ao inferno. Agora você, que não é evangélico, e você que não é evangélica, que não tem os produtos de limpeza evangélicos, água de batismo, suquinho de uva da Santa Ceia, ou não tem o confessionário do padre, você vai ser condenado. É isso que eles dizem. Cometeu o mesmo pecado que você. Mas ele, beleza, ele tem um colê com Deus ali, e Deus é um juiz corrupto, que julga, que faz acepção de pessoas. Aí esse é evangélico. Esse dá o dízimo, então esse, beleza, perdoado. Você não. Não, você não, está condenado. Isso é o homem do pecado. Ele diz que tem pecado e que ele pode pecar. É o homem da iniquidade. E Paulo fala assim em versículo 7 de 2 Tessalonicenses 2. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse um é Paulo. Para João ele é o anticristo. Paulo está dizendo o seguinte, eu vou ilustrar, tá? Paulo está dizendo assim, olha, enquanto eu estou aqui, o Espírito de Cristo que está em mim controla um pouco esses caras. Um pouco, porque os caras aprontavam muito. Quando eu morrer, já era. Quando eu morrer, eles vão vender prego da cruz, eles vão vender indulgências. Depois que eu morrer, eles vão aparecer na TV falando "Ô, dá ou desce", aqui na igreja fulana de tal, "Ô, dá ou desce", e as pessoas vão continuar lá, vão continuar seguindo esse bispo até o ponto dele construir um mega templo no Brás e chamar de Templo de Salomão, mesmo o cara sabendo, aqui na igreja tal, "Ô, dá ou desce". Quer dizer, não é só eles corruptos, o povo corrupto também. Eles vão colocar pessoas nos seus altares dizendo que são pais de santo, o cara vestido com camisa de pirueiro, mas ele é pai de santo, foi lá para desafiar o apóstolo tal, está na internet. Se você digitar aí, você vai saber de quem eu estou falando. E o cara vai fazer aquele teatro todo e tal. Eles vão perder a vergonha. Eles vão vender objetos sagrados, eles vão se envenenar, eles vão mentir, eles vão perseguir. Paulo está dizendo, enquanto eu estou aqui eu vou resistir. Quando eu sair, se cuida, porque o bicho vai pegar. Então será revelado o iníquo. Quer dizer, eles vão mostrar quem são mesmo. A quem o Senhor é o Cristo, desfará pelo assopro. Na verdade, é espírito da sua boca. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda ou da sua manifestação. Então ele está dizendo aqui que esse sistema nojento, que se você ligar o rádio agora, você vai ver. É sempre a mesma história. Não deixe este programa sair do ar.
Nós precisamos de 300 valentes com R$1.000. Nós precisamos de 600 valentes com R$1.500. Aí o cara tá no rádio, você acha que deu 300? Deu muito mais, ele devolveu o que cedeu. Gente, é perturbador o que acontece. Então esse é o iníquo. Ele diz que pelo espírito da boca o Senhor os destruirá. Não é que vai matar ninguém. Ele só vai condená-los. E vai aniquilar pela sua manifestação. Quer dizer, quando ele se manifestar, as pessoas vão olhar para ele e para eles e vão ver a diferença e seguirão ele. Aí Paulo fala aqui sobre os milagres. A esse o iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, acontece milagre. Considerando que não é farsa, considerando que não é teatro, é milagre? Isso não quer dizer nada, porque ele diz que este iníquo virá com poder, sinais e prodígios da mentira. Porque são curas e sinais, mas que não levam à verdade. Levam para Israel. Levam para o Muro das Lamentações. Levam para a água nojenta do Rio Jordão. Aí o cara fala do rio Ganges, né, na Índia. O Rio Jordão é escroto também. Você evangélico que está me ouvindo, que viajou para Israel e batizou, sabe do que eu estou falando, daquele rio cheio de lama. Aí o cara vai trazer água do Mar Morto. O que eu quero com a água do Mar Morto? Para ungir as pessoas. Aí acontece um milagre. Claro, é o poder de Satanás, de Jeová, do Deus do Antigo Testamento. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amor da verdade. Eu termino falando disso. Eu estou apresentando a você o que está na Bíblia aí na sua mão, mas que se alguém não mostra, a gente não vê. Né? A gente passa despercebido. Eu estou te mostrando a verdade. Quem não amar a verdade vai ser enganado por estes sinais. Pelo iníquo. E não vai receber a Cristo quando ele chegar. Então, eu te peço do meu coração, queira amar a verdade. Queira, deseje amar o que deve ser amado, a verdade. Porque se você não amar a verdade, esse engano vai cair sobre teus olhos e você vai ser destruído. Não por Deus, não pelo Pai, não pelo Cristo. Você será destruído por Satanás. E onde está Satanás? Na igreja evangélica mais próxima da sua casa. A católica também. Tá? Você vai entrar lá, você vai ver Jesus morto. Você acha que aquilo é o quê? Qual que eu fiz com ele? Acabei com ele. Jesus não foi crucificado pelo Pai. O sangue de Jesus não foi derramado para o Pai. O Apocalipse diz que com o sangue ele comprou. Como assim comprou? Comprou os que estavam presos na lei. Então o sangue de Jesus foi derramado para Jeová, em lugar do teu e do meu sangue, para nos tirar das mãos dele. Aí você volta para a igreja, vai dar dízimo e fazer jejum. Viver como escravo. Viver iludido. Ame a verdade. Ame a verdade para que quando Cristo se manifestar, você o reconheça. Você possa vê-lo e não combater contra ele. Isso é o que eu desejo para mim e é o que eu desejo para cada um de vocês. Então, grava aí. Olha lá, hein? Se ama a verdade, curte o vídeo. Se ama a verdade, se inscreva no canal, porque tem muita coisa para falar. Em breve, hein? Cenas dos próximos capítulos. Vou dar os spoilers agora dos próximos episódios. Vamos fazer uma série sobre o Apocalipse. Jesus e Maria Madalena, essa tá quentinha, tá para sair já. E em breve vou gravar um vídeo aqui explicando a visão de Paulo sobre a ressurreição, para você entender bem o que é a ressurreição dos mortos. A gente pensa em ressurreição, imagina, né, Jesus volta, Michael Jackson, e todo mundo levanta das sepulturas e começa lá. Não é isso. Isso é uma caricatura, não é essa ressurreição segundo a revelação dada por Cristo ressuscitado a Paulo. E a gente vai estudar isso em breve, ok? Fica de olho aí, que senão, se você não curtir o canal, vai acabar perdendo as novidades. Temos muito que conversar. Se quiser conversar comigo, novaion52@gmail.com ou fala com o administrador do canal. Ame a verdade, ok? Namastê.